Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao Hospital de Presidente Prudente pelo convite. Gostaria de agradecer especialmente ao Frei e à Edna por todo esse convite, pela confiança. E dizer que é maravilhoso participar dessa Semana do Idoso com vocês. Para nós que somos o Hospital Amigo do Idoso, esse é um dia mais importante aqui do nosso ano. É o mês do Outubro Prateado, onde a gente começa a conversar sobre o envelhecimento, a trocar experiência. E hoje eu estou aqui para isso, para contar um pouquinho do Hospital São Mateus. A nossa trajetória começou há muito tempo atrás. Em 2006, nós começamos a nos movimentar para a questão do idoso, né? Começamos a montar um comitê de longevidade aqui com a comunidade, começamos a elaborar algumas ações, nos tornamos um hospital piloto para a Secretaria em relação ao Hospital Amigo do Idoso, que ainda não havia essa certificação. Por algumas questões de mudança na gestão, nós conseguimos nosso selo inicial em 2008 e por conta de algumas mudanças na gestão, nós paramos um pouquinho, ficou um pouco adormecida essa questão. Mas em 2017, nós retomamos com toda a força, né, para o Hospital Amigo do Idoso. Eu fiz um curso, como o Frei falou, né, sobre que os nossos profissionais são formados pelo IPGG. Eu sou uma dessas pessoas que eu trabalho aqui há 24 anos, no São Mateus. E até então eu sempre trabalhei na unidade de queimados. E quando houve o curso do IPGG, eu me interessei bastante, e foi um curso maravilhoso, que me deu muito conhecimento, visões, questionamentos. E eu comecei a trabalhar aqui no hospital, com a Marli, no Hospital Amigo do Idoso, Marli Terovides. Em 2018, eu fui convidada para ser coordenadora técnica desse grupo, e com grande alegria, nós conseguimos o selo intermediário. Foi com muita luta, muito empenho de todos, e nós estamos aí rumo ao selo pleno. Nós somos um hospital público de administração direta, então, as coisas, né, nós conseguimos as coisas com muita luta, um pouco de dificuldade, mas graças ao apoio da nossa diretoria técnica, a doutora Karen de Fátima Silveira, nós temos conseguido bastante coisa, ela tem nos motivado, porque ela participa, é muito importante a participação da diretoria técnica e o apoio dela, porque só assim que a gente consegue caminhar. Eu gostaria de salientar também sobre toda a nossa trajetória, né, sobre as ações. Como vocês, nós temos que cumprir as metas obrigatórias. Então, são várias metas que nós precisamos cumprir, e uma das coisas que nós mais trabalhamos aqui dentro do hospital foi em relação à sensibilização dos nossos profissionais e a questão da presença do acompanhante. São essas coisas que a gente sempre trabalhou bastante, né? A gente trabalhou duro, né? Indo em todas as clínicas, conversando com profissionais, fazendo treinamentos, capacitações. E o que aconteceu? Com a chegada da pandemia, as coisas mudaram, né? Nós tivemos que rever as nossas rotinas, os nossos fluxos. Por recomendação, né? Os idosos não podiam vir aqui no hospital para ser acompanhantes, né? Então nós recomendávamos que os acompanhantes não fossem idosos. Em relação aos idosos que eram contaminados pelo Covid, que internavam pelo Covid-19, eles ficavam sem acompanhantes. Então isso mudou bastante nossa rotina, nós tivemos que fazer novos treinamentos, novas conversas. E para que a gente, como haviam várias ações, nós tivemos que implantar o Comitê Gestor de Crise, porque a gente precisava trabalhar com tudo isso que era novo, com tudo isso que era tão difícil. E esse grupo ele foi formado por todos os diretores aqui do hospital, por todos os gestores de área, e os representantes, um representante de educação continuada, da fisioterapia, do serviço social, da psicologia, setor de materiais e medicamentos, farmácia, né, equipamentos, setor de internação, laboratório, setor de imagem, né? Tudo isso a gente se reuniu, né? A gente se reunia semanalmente, lógico, respeitando as regras de distanciamento e isolamento, mas precisávamos discutir todas as questões.
O objetivo do grupo foi esse, né, que todas as pessoas soubessem o que estava acontecendo no nosso hospital. Então, nós formamos um grupo de WhatsApp. Através desse grupo, todas as pessoas conseguiam saber tudo o que estava acontecendo no nosso hospital em relação ao Covid-19. Tanto quanto a implantação de novos protocolos, nós tivemos que estudar várias normas técnicas, mas nós tínhamos o controle e o conhecimento de todos os pacientes que internavam no nosso hospital com Covid-19. Então, nós sabíamos quando internava no hospital, quais eram os pacientes que iam para a UTI, quais pacientes saíam da UTI, iam para o gripário, quais eram as altas que nós tínhamos, todos os nossos sucessos de alta, de óbito. Isso foi muito importante para a gente saber. Então, assim, independente de nós estarmos em outro setor, nós sabíamos o que acontecia dentro dessas unidades que estavam com os pacientes, né, com Covid-19. Então, nós estudamos bastante, tivemos que montar vários protocolos, a educação continuada ajudou bastante. Mas uma das dificuldades que nós tivemos, né, como todo hospital público, nós temos um problema de RH. Né? O hospital de São Mateus já tem um certo tempo, nossos profissionais já têm uma certa idade, e com o tempo as pessoas vão se aposentando, nós não conseguimos a reposição, né, imediata, temos que aguardar concursos públicos, contratos, isso realmente leva um tempo. Então, nós já vínhamos com um problema de RH. E com a pandemia, tudo, na verdade, piorou, porque nós começamos a ter afastamentos. Nós tivemos aqui no hospital 408 funcionários afastados, sendo que destes, 208 eram só da enfermagem. Então, como nós faríamos, né? Nós pensamos, e além do que, tinha um outro problema, né? Uma outra coisa a ser feita. Nossos funcionários idosos, que nós temos um grande número, não podiam continuar trabalhando nas áreas críticas. Então, os funcionários do pronto-socorro, do gripário e de todas as UTIs tiveram que ser remanejados para as unidades não críticas. Conclusão. Para as áreas críticas, com os funcionários mais jovens e sem comorbidade, nós ficamos com uma escala bastante escassa. Então, nosso desafio era montar todos os dias uma escala de serviço para cada unidade crítica. Então, nós reunimos todos os supervisores semanalmente e fazíamos a escala da semana. Então, nós remanejávamos os funcionários de outras áreas para cobrir as áreas críticas. E assim foi, até com plantão extra, né, trabalhando sempre com plantão extra. E aí nós conseguimos manter uma assistência adequada, uma assistência com qualidade. E quando nós fizemos esse remanejamento, nós precisou ser feito por conta que nós transformamos a nossa clínica cirúrgica numa clínica de gripário. Uma clínica com 20 leitos, né, que demandava bastante assistência da enfermagem. Mesmo com os remanejamentos, com plantões extras, nós tínhamos uma equipe reduzida. E aí, como que a gente faz, né? O paciente sozinho, o paciente idoso dentro do seu quarto, com uma doença que a gente sabe que é muito instável e que pode levar o paciente a óbito, a um estado mais grave, nós precisamos de uma equipe que estivesse mais atenta. E como que você faz isso? Então, pensamos, e para que nós ajudássemos essa equipe, dessemos mais segurança, nós montamos uma central de monitoramento. Através dessa central, nós conseguimos ver tudo o que estava acontecendo com o nosso paciente em relação aos sinais vitais, de saturação, PA, tudo mais. Então, sempre ficava uma pessoa no posto, né, atenta. Então, mesmo quando a pessoa saía do quarto, sempre tinha alguém ali para verificar o que estava acontecendo. Nós tivemos que nos unir, né, principalmente em relação à equipe médica, né, para que um ajudasse o outro, para que todas as avaliações fossem feitas rapidamente, né, e tudo isso melhorou bastante, deu bastante certo. E também uma outra coisa que nós fizemos é assim, a família não podia ficar com o seu paciente, como eu falei, a família não podia vir todos os dias para visita, né, não havia visita, por conta, né, do protocolo mesmo, que era não visitar. Então, nós pensamos, como nós vamos fazer com essa família? Essa família veio, entrou no seu paciente um dia e nunca mais soube de nada.
como são os boletins médicos? Será que esses boletins médicos, essa conversa com o médico, ela sana todas as dúvidas dessa família? Né? Quais são as ansiedades, os desconhecimentos dessa família? Então, por conta disso, nós resolvemos criar um grupo multidisciplinar, que nós intitulamos de Reunião Familiar. Esse grupo é formado por enfermeiros da própria UTIs e gripados, enfermeiros de outras áreas, assistente social dessas áreas críticas, a psicóloga e outras pessoas que pudessem também ajudar. Então, como que nós fazíamos? Todos os pacientes que internavam com Covid-19, nós, um dia depois, nós acionávamos essa família, ligávamos e agendávamos uma conversa com essa família. Então, nós reservamos nosso anfiteatro para isso, e depois das informações médicas, depois dos boletins médicos, a família vinha para essa conversa. Nessa conversa, nós tirávamos todas as dúvidas. Primeiro perguntávamos, né, o que o médico tinha falado a respeito da doença, se elas sabiam que era Covid-19. Muitas pessoas, apesar de toda a informação na mídia, elas desconheciam muitas coisas, falavam sobre isolamento, sobre os cuidados que elas tinham que ter em casa, quando que era para ela procurar o hospital caso algum familiar tivesse alguns sintomas. Falávamos, explicávamos qual era o sintoma e falávamos muito da evolução da doença. Muito difícil para a gente, profissional, porque num dado momento nós falávamos sobre a questão do óbito. Então nós falávamos, então o seu familiar pode vir a óbito. E aí como que a gente faz sem ver esse paciente? Então assim, nós falamos, você internou o seu paciente, o seu familiar, e você não viu mais. Se ele evoluir a óbito, você também não pode vê-lo, né? Depois que nós preparamos o corpo, lacrado, né? Caminhado para o necrotério, não pode mais abrir, né? A capa mortuária. Isso gerava muita angústia, choro, né? Os nossos profissionais também, muita angústia por falar nisso. Então, nós combinávamos com a família que ela pudesse deixar um telefone onde fosse acessível, onde a pessoa atendesse rápido. Nós tínhamos que falar, então, quando o seu parente, seu familiar estiver grave, estiver, né, em vias de óbito, que estiver muito grave, nós vamos chamar alguém da família para que vocês possam vê-lo e se despedir, né, mesmo respeitando as regras de distanciamento. Isso nós tivemos algum êxito, algumas vezes, sim, foi possível. Outras vezes não foi possível, a família não conseguia ver a tempo de nós prepararmos o corpo, descemos para o necrotério. Quando a família chegava, o corpo já estava no necrotério. Muitas famílias aceitavam, entendiam, outras famílias não. Muitas vezes nós tivemos que descer até o necrotério para conversar com essa família, para fazer entender, né? Assim, várias confusões, vários conflitos, polícia, mas no final nós conseguimos ter um acordo ali, um entendimento, com muito acolhimento. Muito acolhimento, e assim, dessa maneira foi possível. Nós tivemos muito sucesso nos nossos tratamentos, tivemos perdas. Graças a Deus, com os nossos funcionários, tivemos poucas perdas. Nós tivemos a perda de um funcionário aqui dentro do hospital, que foi muito triste, mas nós tivemos várias vitórias, né? Na nossa unidade, nós tivemos idosos que tiveram alta, nós tivemos uma senhora de 102 anos que teve alta, foi uma festa para todos nós, né? Mas algumas coisas que nós fizemos também, que é o acolhimento desse paciente. Então, nós tínhamos um grupo multidisciplinar, como eu disse para vocês. A nutrição também ajudou bastante esses profissionais, esses pacientes. Então, o que nós fazíamos, né? Muitos profissionais não queriam descer para o refeitório, porque estavam nas áreas críticas. A nutrição, ela começou a entregar as refeições para esses funcionários dentro da própria unidade, que tinha copa, né? Sempre com um bilhetinho, né, de incentivo para essa equipe. A comida também dos pacientes que estavam internados vinham também sempre com incentivo.
Isso foi bom para eles, né? Depois nós tivemos vários relatos de quanto isso foi importante. Então, os relatos disseram, vai dar tudo certo, aguente firme, nós estamos aqui. Eles se sentiam muito acolhidos, né? E uma das coisas principais que nós tivemos que fazer foi a questão do olhar mais atencioso. Um olhar mais atencioso desse profissional, né, que ele pudesse ver qual é a necessidade desse paciente, qual é a necessidade desse familiar, como eu posso estar mais próximo dele. Né? Então, os profissionais, apesar de toda a ansiedade, de todo o medo, eles conseguiram dar o melhor de si, estando sempre junto com esses pacientes, junto nas nossas reuniões, nos treinamentos, na implantação de novos protocolos. Nós também, como todos os hospitais, tivemos problemas com EPI, né? Mas nós tivemos, por isso que nós colocamos o grupo de materiais nesse comitê de crise, para que as coisas, né, estivessem vindo a contento, que nenhum profissional, né, tivesse contato, risco de contaminação. Então, nós tivemos que trabalhar muito dentro desse hospital para que as coisas acontecessem de uma forma mais branda, de uma forma mais segura, né? E, graças a Deus, hoje nós mudamos totalmente, né, a nossa visão. Nós aprendemos que nenhum hospital, nenhuma equipe consegue trabalhar sozinha. Nesse tempo de pandemia, nós tivemos que nos unir bastante, nos aproximar ainda mais dos pacientes, das famílias, né? Que a família pudesse ver que o nosso hospital era um porto seguro, né, para o seu familiar, que aqui ele poderia ter o melhor tratamento possível. Nós estávamos empenhados, né, em fazer tudo que era necessário. Uma outra coisa também, nós contamos bastante com a nossa equipe médica, né, principalmente o médico da UTI, que nos ajudou em todos os protocolos, em todos os treinamentos com a educação continuada. Então, nós tivemos muitas ações, muitas experiências, foi bastante tocante para a gente, né? Embora nós tivemos que parar com as ações, né, para o nosso ser pleno, nós tivemos outras ações, então, para manter aquilo que nós já tínhamos como regra, como orientação, que era o melhor atendimento para o idoso, né? E o melhor atendimento para o acompanhante, mesmo, ou para o seu familiar, mesmo que ele não estivesse aqui dentro do hospital. Mesmo que aquilo ficasse distante para ele, fisicamente, mas que aqui dentro ele pudesse ser acolhido, pudesse ser entendido. E por várias vezes nós, não só nessa reunião familiar, mas todas as vezes que o familiar precisava de esclarecimento, de atendimento, de acolhimento, nós estávamos aqui atentos para dar o melhor que nós podíamos. Dentro dessa experiência da reunião familiar, nós entendemos várias coisas, né? Que o quanto é importante a orientação dos nossos profissionais, né? Das orientações que todos os profissionais dão, desde o fisioterapeuta ao psicólogo, o serviço social, para que esse paciente entenda, e esse familiar também entenda, e tenha uma interação melhor com o tratamento. Então, esse grupo continua, né? Continua para todas as outras doenças, para todas as outras questões de isolamento, questões de outras doenças, cuidados paliativos. Nós, em agosto, nós conseguimos fechar a nossa UTI de Covid, né? Nós deixamos uma UTI só para isso, com 14 leitos. E foi uma grande festa aqui. Nós tivemos a oportunidade de agradecer os profissionais, todos os envolvidos da UTI do gripário. Hoje, a nossa UTI está normal, o gripário voltou a ser uma clínica cirúrgica. Nós atendemos os pacientes ainda assim com Covid-19, mas hoje nós colocamos em quartos de isolamento. Hoje, a nossa equipe, nós estamos muito mais inteirados com a SCIH muito mais participativa dentro de todas as ações.
E foi realmente uma experiência muito rica, né? A gente aprende que é como, né, a Secretaria nos disse, nos deu o tema de querer bem não tem barreiras. E realmente, quando a gente tem uma boa vontade, né, quando a gente tem disciplina, boa vontade, a gente consegue se preparar, a gente consegue dar o melhor de nós, mesmo para uma coisa tão inesperada, uma coisa tão repentina que obteve, né, grande esforço rapidamente de todos. Então é isso, o que eu gostaria de conversar com vocês, de relatar para vocês é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, né, eu estou à disposição. Muito obrigada. Olá, Tânia, muito obrigada pela sua fala. Então, agora nós vamos passar para algumas perguntas que o pessoal foi fazendo no formulário e no chat. Então, a primeira pergunta é: o que um hospital deve fazer para começar a pleitear o selo? E existe algum destaque para as cidades, municípios de menor tamanho? Eu não consegui ouvir. Vou repetir então, Tânia. Consegue me escutar agora bem? Sim, agora sim. Muito bem. Então, o questionamento foi: o que um hospital deve fazer para começar a pleitear o selo? E existe algum destaque ou ressalva para municípios de menor tamanho? A segunda pergunta: existe uma ressalva para municípios menores, com menor número de habitantes? Sim. Bom, para a gente pleitear, né, o ser Hospital Amigo do Idoso, primeiramente, eu sempre digo que precisa da vontade de ser o Hospital Amigo do Idoso. Porque a gente não, como eu falei, nós não fazemos nada sozinhos. Então, primeiro, a diretoria do hospital, ela concorda, ela tem a vontade que esse hospital seja um Hospital Amigo do Idoso, né? Ela vai estar junto com essa equipe, junto com esse comitê, né, porque nós precisamos montar um comitê gestor. A comunidade, nós conseguimos uma boa relação com essa comunidade, porque nós precisamos bastante da comunidade dentro do hospital, porque nós, pelo menos aqui no hospital, e eu acredito que aí também, nós temos um grande número de então, nós precisamos da nossa diretoria, de profissionais que estejam interessados de uma comunidade presente. Isso é importante, né? E aí, depois que todo mundo está de acordo, realmente tem a vontade, aí sim a gente pode fazer a inscrição, né? O termo de adesão na Secretaria da Saúde. Então, isso é muito importante, o querer, porque é muito trabalho, é preciso muito esforço de todas as equipes para que a gente consiga se adequar a todas as ações e para cumprir todas as metas obrigatórias. Em relação aos municípios menores, nada impede. Na verdade, nada impede que esse município seja um hospital, ou seja um pronto atendimento, que seja amigo do idoso. Claro que vai ser uma equipe menor, mas é possível sim. É possível, desde que você, lógico, faça um planejamento, tenha o conhecimento de tudo que é necessário, né, para as ações, né, que a gente pode facilmente consultar no site da Secretaria o que é necessário para ser um hospital amigo do idoso. E a partir daí, é muita boa vontade e muito trabalho. Muito bem, muito obrigada, Tânia. Mais uma pergunta que foi levantada é: quais são os benefícios para os idosos que o selo vai proporcionar? E também, quais as mudanças na rotina hospitalar? Os benefícios que o selo Hospital Amigo do Idoso proporciona é de uma melhor assistência para esse idoso. Hoje nós temos um grupo que passa visitas, que verifica o que é necessário para esse idoso. Nós temos um grupo de orientação, uma orientação de relação ao risco de queda, em relação à atividade física, em relação aos cuidados pós-alta. É muito importante, desde que nós aderimos ao Hospital Amigo do Idoso, nós trabalhamos muitas questões estruturais do nosso hospital. Hoje nós temos poltronas mais confortáveis para os acompanhantes, temos camas mais confortáveis, conseguimos algumas camas elétricas,
Tudo isso, a questão da visita, a questão do conversar com o idoso, conversar com essa família, o selo estômago do idoso, é o que eu sempre digo, independente de você conseguir o selo ou não, quando você começa a trabalhar com as ações para o estômago do idoso, você consegue melhorar as ações para todos. Porque algumas coisas são realmente muito específicas do idoso, mas a maioria das ações você faz para o hospital todo. Né? Então, acho que é dessa maneira. E qual foi a outra pergunta? Oi? Acho que tivemos muita diferença, mas a outra pergunta era: quais as mudanças na rotina hospitalar? Bom, nós tivemos de mudança na rotina hospitalar foi em relação à visita, em relação ao acompanhamento, né? Então, hoje, aqui no hospital, nós temos acompanhante para todas as pessoas, né? Todos os pacientes internados. Em relação ao idoso, ao acompanhante do paciente idoso, o que nós tivemos de rotina foi que nós oferecemos café da manhã, o almoço e o jantar para esse paciente. Também o que interferiu na nossa rotina foi, hoje nós temos muito risco, né, classificação de risco para todos os pacientes. Antigamente nós não tínhamos não trabalhávamos com isso. Hoje nós temos uma estomaterapeuta para que avalie a fragilidade do idoso, as questões de pele, né, as questões de úlceras, se for apresentar, todos os riscos de úlcera que esse paciente tem. Temos uma nutricionista específica da clínica médica que dá toda uma orientação e um olhar bem mais individualizado para esse idoso. Ela é específica, né, da clínica médica, que é onde se concentram os nossos pacientes idosos. Então, são essas coisas que mudam a nossa rotina. Em relação à estrutura, as rampas, né, que é importante. E é isso. E também o que muda, o que nós fizemos mudar aqui na nossa equipe foi em relação à atenção mesmo que é dada para esse idoso. Nós hoje temos uma classificação de risco, onde nós priorizamos o atendimento do idoso, embora a classificação de risco seja pela condição clínica, mas, por exemplo, o nosso pronto-socorro, como nós fazemos? Os pacientes que têm 60 anos e mais, eles são classificados de acordo com a sua classificação. Então, se ele for uma classificação verde, mesmo na classificação verde, ele tem prioridade em relação aos demais. Se for uma classificação amarela, sim, aí ele vai estar na ordem normal. Mas logo que ele chega e faz a sua ficha, ele já é atendido prioritariamente na classificação. Né? Para todos os pacientes com 80 anos e mais que chegam na nossa unidade, todos eles são colocados como classificação amarela, independente se há alguma alteração, né, dentro dos sinais vitais. Mas nosso objetivo aqui no hospital é que quando esse paciente idoso entra no nosso pronto-socorro, ele fique o menor tempo possível. É claro que, assim, isso é uma luta. Isso é uma luta diária, né, em relação à prioridade do idoso, em relação ao médico chamar prioritariamente. Então, é uma luta constante, né? Então, todos os dias, todos os meses, a gente está ali verificando o que está sendo feito, né? Hoje também nós temos um canal mais aberto para as ouvidorias, né? Então, quando as ouvidorias chegam, nós tentamos agilizar o mais rápido possível, e isso veio muito com a questão do hospital do idoso, onde nós temos uma grande disponibilidade para estar ouvindo a família, para subir até a clínica, resolvendo esse problema. Tudo isso veio com a implantação do Hospital Amigo do Idoso. Hoje em dia nós prezamos para que as reclamações ocorram de uma maneira menor, e se elas ocorrem, nós vamos verificar, né, com a equipe o que está acontecendo e tentamos resolver esse problema. Então é isso, assim, as rotinas elas mudam, não também drasticamente, mas elas mudam de uma forma benéfica para todos, seja para o profissional, seja para o paciente e seu familiar.
Muito obrigada, Tânia. Também temos mais perguntas. A Aline perguntou para nós no chat. Lembrando aquela parte que você falou sobre os acompanhantes. Então, no período antes da pandemia, eram feitos trabalhos com os acompanhantes, certo? Você comentou um pouquinho, mas poderia falar um pouquinho mais sobre quais trabalhos eram esses? Desculpa, eu não consegui ouvir. Tânia, você comentou durante sua fala que eram feitos trabalhos com os acompanhantes no período prévio à pandemia. A Lilian quer saber quais eram esses tipos de trabalhos que eram feitos. Você comentou um pouquinho durante sua fala, mas poderia falar um pouquinho mais? Então, os trabalhos com os acompanhantes que nós fazíamos era de dar a orientação, né? E sempre nós prezávamos que o acompanhante pudesse estar presente. Então, nós incentivávamos a presença do acompanhante. Porque muitas vezes o paciente idoso ficava sem seu acompanhante. Então, era um trabalho com o familiar e com a equipe. Nós sempre incentivávamos a presença desse acompanhante. Mas também nós entendíamos que nem sempre era possível. Então, nós conversamos com a equipe em relação a isso, para que ela também pudesse entender e dizer que, lógico, que a nossa responsabilidade estava ali, independente de acompanhante ou não. Né? Porque muitas vezes as pessoas acabam criticando essa família por não acompanhar. Então, um dos trabalhos era esse. Vamos incentivar, mas se não for possível, nós vamos fazer o possível para que esse paciente não sinta a falta do acompanhante. Mas uma das coisas que também nós fazíamos era orientar sobre prevenção de quedas. Nós temos uma cartilha sobre prevenção de quedas e uma cartilha sobre qualidade de vida. Então, quando o acompanhante vinha, nós orientávamos tanto o acompanhante quanto o paciente em relação ao que ele podia fazer melhor para a sua saúde. Né? Como se cuidar melhor em relação às vacinas, em relação ao autocuidado, né? A alimentação, enfim. E quando, depois que esse acompanhante não pôde ficar, nós fazemos para o paciente, mas não é a mesma coisa, né? De que você está ali com o acompanhante, de poder orientá-lo, de poder perguntar para ele quais são as suas dúvidas. Amanhã, quando o paciente vai para casa, o que nós sempre orientávamos? Como deve ser a sua casa? Como deve ser o ambiente, a estrutura, né? Escadas, presença de corrimão, tapetes, tudo isso era orientado para esse acompanhante. Né? Porque ele faz parte do tratamento, ele está ali com o idoso, né? Ele pode nos ajudar. Então, nós fazemos muito trabalho de orientação, né? Para a qualidade de vida e prevenção de acidentes. E isso nós tivemos que parar por enquanto, né? Fazemos para o paciente, mas na hora da alta nós fazemos rapidamente, mas não é a mesma coisa de você acompanhar esse paciente, de você ensinar esse acompanhante a cuidar do seu idoso dentro de casa. Independente se ele vai sair com uma maior complexidade, com maior dependência ou não. Mas nós orientávamos tanto quanto se ele tivesse dependência, quanto mesmo para as outras coisas que não causassem dependência, para evitar quedas, que podia ser um causador de dependência, um causador de internação. Orientávamos sobre a questão da medicação, qual a melhor maneira de se dar a medicação, né, maneira de lembrar o idoso a tomar medicação. Então, todos esses trabalhos nós fazíamos, né, junto com o acompanhante. Mas eu tenho certeza que brevemente aí nós podemos retomar, que tudo isso vai normalizar. Muito bem, Tânia. Mais uma pergunta, embalando a continuidade deste assunto, a Lilian também quer saber quais eram os tipos específicos de treinamento para os idosos que estão de alta e para os acompanhantes que estão especificamente no momento de alta. Eu acho que quais as orientações que nós dávamos para esse paciente de alta, né, e acompanhante? Acho que foi isso, né? Sim. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Nós dávamos orientações tanto em relação à condição clínica dele, como que ele ia para essa casa. Nós temos, lógico, o EMAD, que faz o acompanhamento domiciliar, quando esse paciente é dependente, tem precisa de medicação ou tem uma sononase interal. Mas nós fazemos a orientação também de como você lidar no caso de qual o melhor ambiente para esse paciente. Onde você mora? Como que é a sua casa? É um sobrado? É um sobrado. Qual a melhor maneira? Existe algum lugar que a gente pudesse colocar esse idoso?
que ele pudesse ficar no andar térreo, o quanto é importante a gente estruturar a nossa casa. A sua casa tem tapetes, olha, é importante que não tenha tapetes, porque o tapete causa queda. É importante que não tenha fios espalhados pela casa para evitar a queda. A alimentação, qual a melhor alimentação para ele? O que fazer quando esse paciente ele ele está inapetente, né? Ou seja, ele não consegue se alimentar, não sente fome. Exercícios físicos, o que é importante? O que pode fazer com o idoso dentro de casa? Qual atividade física que se pode fazer? Quanto é importante o acompanhamento com o geriatra, o cardiologista, né? Então, são todas essas coisas básicas, mas que são importantes da gente ressaltar, né? Para esse familiar que está com esse idoso, né? Porque muitas vezes o idoso mora sozinho e depois de uma internação ele vai para a casa do familiar. E o familiar precisa se adaptar a todas essas necessidades. Então, o que nós fazíamos era isso, era orientar, né, sobre todas as necessidades possíveis do idoso. Vamos agora, então, para a última pergunta, Tânia. Há alguma diferença no atendimento entre os idosos com mais de 80 anos? E também como é organizado esse atendimento? Bom, a diferença do atendimento dos pacientes com 80 anos e mais, no pronto-socorro, foi como eu disse, é a prioridade. Independente se ele venha com uma alteração dos seus sinais vitais, uma alteração de pressão, de temperatura ou da sua condição clínica, ele vai ser atendido sempre prioritariamente, ou seja, na classificação amarela. Claro, se tiver por exemplo, ele está lá sendo priorizado. Se acontecer de entrar um acidente, o paciente infartando, então, lógico, é esse paciente que vai ter a prioridade, mas ele sempre é classificado primeiramente, né, como amarelo, para que ele fique o menos tempo possível dentro da nossa instituição, né, para que ele não sofra nenhum risco, né, de contaminação, né, por conta que a gente sabe que o ambiente hospitalar é um ambiente contaminado. E outra coisa que nós diferimos para os pacientes acima de 80 anos é que todos eles, nós temos um geriatra apenas no hospital. Então, ele atende tanto as demandas da clínica médica, quanto outras demandas que tiverem, pronto-socorro, outras clínicas, né, que necessitarem da avaliação do geriatra. Mas para todos os pacientes com 80 anos, nós fazemos a avaliação do geriatra, todos. Dos demais, nós fazemos uma avaliação, se for necessário a intervenção do geriatra, ele também faz essa avaliação, mas para todos os pacientes com 80 a mais, ele é acompanhado exclusivamente pelo geriatra, né? Os demais, eles são acompanhados pelo médico clínico, e se tiver alguma necessidade, ele vai pedir a interconsulta do geriatra. É isso. Muito obrigada, Tânia, novamente, por toda a sua colaboração e conhecimento.